criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Então ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Semeia a palavra, conjunto da fé cantando em momentos do tabernáculo da fé. Semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu. Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz, dizendo à humanidade: quem salva é só Jesus.
Então ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. Ouvintes, nunca é demais nós enfatizarmos a matéria revelada. O que vale dizer, a revelação nunca pode ser super enfatizada. Isto porque ela é, sem dúvida, o abstrato de Deus, é claro, que separa os seus genuínos filhos eleitos dos demais. Agora, se nós queremos ou não queremos, isto é assim, desde o princípio. Ele sempre separou, ele sempre teve o seu homem, o seu povo, separado dos demais. E isso, sem dúvida alguma, se efetua através da revelação. E quando o indivíduo, a pessoa, tem uma noção que ela não sabe explicar, porque isso excede entendimento. Isso é o reflexo do amor de Deus que excede todo entendimento. Isso não é matéria de seminário, de faculdade, de universidade, de teologia. Por isso que abrange desde o mais iletrado, indouto, até o doutor. Nós ouvimos uma comparação muito bem apropriada através de um dos nossos evangelistas, que o gari, comparando assim a pessoa mais humilde, de trabalho mais humilde, e o doutor, discutem futebol. Veja só, discutem futebol. E levam horas conversando, e um é de um time, outro é de outro, e ambos são iguais. Agora, quando se dá na matéria da medicina, ele não discute com o gari. E o gari também não vai discutir
matéria de limpeza com o doutor. É muito importante isso. É como a gente já ouviu também de um grande estadista goiano, que o voto tanto do presidente da República quanto daquele mais humilde lavrador tem o mesmo valor. Então, assim é a revelação. A revelação não deixa ninguém menor do que ninguém. É por isso que Deus pode formar uma unidade simples e composta por se tratar de indivíduos, de pessoas, mas ela é simples pela sua simplicidade. Isto quer dizer, por ser uno. Agora, Deus é trino, mas essa trindade de Deus, bem entendido, de três ofícios, formam uma unidade simples. Se ela fosse composta, seria imperfeita. É perfeita porque é simples. Simples nesse sentido, da física mesmo. É que não é composta de vários elementos. O que é composto de vários elementos não pode ser perfeito porque não é simples. Não sofre definitivamente uma unidade perfeita. Mas o corpo de Jesus, ele é simples. Por isso, pode formar uma unidade perfeita. Agora, é como o profeta de Deus nos mostra na mensagem Desvelar de Deus. Aquele fabricante de sino, ele coloca aqui um tanto de ferro, outro tanto de aço, outro tanto de bronze, e ele pode obter tinidos diferentes. Veja só, dos mesmos sinos. Um sino não faz diferença um do outro em forma, em substâncias. Mas, no tinido, ele pode fazer diferença. É mais de uma coisinha aqui, outra mais coisinha ali. Ele sabe como fazer isso, o fabricante. É assim com Deus e sua igreja. Ele tem um para apóstolo, outro para profeta, outro para mestre, outro para evangelista. E nisso ele tem uma unidade de vários membros, como Davi tinha 500 mulheres, falando disto, do corpo do Senhor Jesus. Mas obtendo os resultados de harmonia, de coisa que agrada aos seus ouvidos. É a vida da igreja nesta harmonia. Um tem mais uma coisinha, outro tem menos, outro tem mais daquilo, outro tem mais de fé, de virtude, de conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e daqui a pouco ele pode ter essa harmonia tão maravilhosa. Como isso é maravilhoso! Aí sim, é verdade, isso não é leite desnatado. Não é um conto de carunchinha para encher e preencher corações vazios. E por isso estão vulneráveis a se encherem de qualquer coisa que se ouve. Mas quando você, que tem a revelação,
que é predestinado por Deus, escuta isso, bom, agora fez toda a diferença. Toda a diferença você encontrou quando você ouviu a palavra revelada. Agora, voltemos lá em Abraão. Essa foi a sua maneira, o seu modo de crer em Deus, não somente da forma que ele tinha visões, não somente da forma que ele o acatava e obedecia, fazendo o que ele podia fazer. Porque muita gente só entende dessa forma, que tudo de Deus é aquilo que você pode fazer. Não. O essencial de Deus é aquilo que você não pode. Não pode. Não pode. Foi nesse sentido que Paulo disse: quando estou fraco, estou forte. E isso significa também, quando estou forte, estou fraco. É na fraqueza que se aperfeiçoa. Esse evangelho costumeiro entende que religião é somente aquilo que você pode fazer. Mas a vida de Abraão, o ministério de Abraão, a família de Abraão, vai muito além disso. Por isso que quando ele viu fisicamente, com seus olhos terrenos, aquele que ele via por visões, ouvia para dar os seus passos naquilo que ele podia fazer, então ele exclamou: meu Senhor! Lhe ofereceu tudo o que ele podia oferecer. E o Senhor, o Elohim, comeu carne com ele. Elohim comeu carne com Abraão. Se ele fosse um Elohim desses que não come carne, então ele não teria comido carne com Abraão. Mas ele comeu. E dali então partiu aquilo que ele não podia fazer. Você tem que chegar a esse ponto como filha de Deus, como filho de Deus. Isso aqui não é para mim. Porque tudo você vai ficando expert, vai aprendendo, vai dando um jeitinho, vai dando um jeito, faz e sai daqui, sai dali, e vai dando jacosada daqui e dali. Mas até a hora que você chega e enfrenta a situação que nenhuma jacosada pode resolver. Aí é com ele, no Vale de Jaboque. Isso dá vontade de mergulhar na profundidade, não dá? Você deixa o terreno, deixa todo blá blá blá, toda essa confusão, todo esse gospel de música e entra numa realidade. Fatos e verdades do Deus vivo. Agora sim, nós estamos diante de uma situação idêntica à de Abraão. Cremos na palavra, em toda a palavra, e não podemos realizar aquilo que cremos. Não podemos realizar. Abraão não podia realizar. 25 anos esperando e se definhando, perdendo todas as possibilidades. Se quando ele ouviu a promessa já não tinha nenhuma possibilidade, pensou a cada ano que passava,
quem é que pode falar de arrebatamento? Quem é que pode falar de milênio? Quem é que pode falar de eternidade por condição própria? Aquela lei do futebol está em pleno exercício, perdido por 1, perdido por 10. O homem não tem nenhuma condição. Eu não tenho nenhuma condição. Eu ouvi uma mensagem do irmão Brana que ele diz assim: eu não sou digno nem mesmo de pedir misericórdia. Ele tinha tanta noção do que era Deus e do que era ele, o homem, que ele chegou a declarar: eu não sou digno de pedir misericórdia. Mas não é isso que acontece quando vamos orar? Que, aliás, não vamos orar. Quando estamos nesse estado que estamos, de contínua súplica no Espírito. Mas, na verdade, como seres humanos, não somos dignos nem mesmo de pedir misericórdia. Mas agora, ele se materializou para que nós pudéssemos nos espiritualizar. O espiritual, o celestial, se materializou para que nós pudéssemos nos espiritualizar, entrar no espírito, ignorando essa carcaça. Quando ele, o profeta de Deus, foi assunto aos céus em uma êxtase como São Paulo, ele disse: eu via meu corpo lá embaixo, meu corpo velho, cansado. Eu me via a mim mesmo lá reclinado na cabeceira da cama. E vim subindo, aquele é o espiritual. O material ficou lá embaixo. É isso que Deus está fazendo. Por isso nós nos envergonhamos de nós mesmos. E entendemos por que um homem como aquele faz esta declaração: não sou digno nem mesmo de pedir misericórdia. Agora, Deus não teve nenhum escrúpulo de se tornar homem. Não. Em forma de Deus se fez homem, foi humilhado, não tendo usurpação ser igual a Deus, sujeitando-se a todas as condições humanas. Para quê? Exatamente para isto, para aquilo que nós não podíamos e jamais poderemos fazer, ele fizesse lá no Calvário, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, 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 Tu és a luz, só Tu és
meu Salvador e Redentor. Senhor, 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 contigo eu quero sempre estar em comunhão, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Me dá a graça que tu deste a Daniel, quando ele estava lá na cova dos leões, tu lhe deste um coração fiel. Quando ele estava lá na cova dos leões, tu lhe deste um coração fiel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Pai de clemência e grande autor da criação e redenção, Jeová, 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 teu nome basta para encher meu coração, meu Rei, meu Rei, meu Rei, meu Rei. Me dá vitória como deste a Samuel. Diz hoje ao povo como disseste a Moisés: tire as alparcas dos pés, que a terra santa é. Diz hoje ao povo como disseste a Moisés: tire as alparcas dos pés, que a terra santa é. Da cruz, no mesmo dia retiraram de Jesus o corpo seu, mas sim, ressuscitou e em 3 dias apareceu. Subiu, mas aguardaram todos os amigos seus, ficaram orando no dia pentecostal, desceu fogo divinal e toda a casa encheu. Ficaram orando no dia pentecostal, desceu fogo divinal e toda a casa encheu.